Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. Agarrar a vida. Não sei o que te disseram, mas quando voltei para casa, você pulou nos meus braços e disse que me amava muito. Eu te abracei forte e não me lembro se consegui dizer como aquelas palavras tinham sido importantes. As únicas que ouvi antes de te colocar nos braços da Malena e subir para o quarto, onde um cansaço que parecia estar acumulado durante anos me deixou de cama por dias seguidos. Depois a Esméria contou que levaram comida, água e vasilhas para as minhas necessidades e perguntavam se eu queria alguma coisa. Mas era como se eu não ouvisse. Nem me lembro em que pensava, se é que pensava em alguma coisa ou apenas obedecia às ordens que me davam para fazer isso ou aquilo. O que me fez reagir novamente foi o som da sua voz. Uma gargalhada que entrou pela janela enquanto você brincava com seu pai bem embaixo dela. Eu me lembro que fui ver o que estava acontecendo e você olhou para cima e me viu, pedindo que eu fosse até o quintal ver o presente que tinha acabado de ganhar. Não sei se fui porque quis ou se apenas te obedeci, mas já era alguma coisa, uma reação. O presente era um cavalinho de madeira que andava sobre rodas, quase igual ao que eu tinha dado ao Banjocô quando você nasceu, que fiquei olhando você puxar pelo quintal até me sentir embalada naquele trote, com vontade de fugir para algum lugar bem distante. Fechei os olhos, mas não conseguia enxergar tal lugar, e só fui acordar na cama, com seu pai ao meu lado e a Esméria segurando um pano sobre o meu nariz. E dele saiu um cheiro tão forte que quase me fez engasgar. Ela então enxugou algumas lágrimas com o dorso da mão e saiu do quarto, deixando o Alberto. Ele não sabia o que dizer e substituiu as palavras por um abraço, e foi o que bastou para que eu começasse a chorar, pedindo que voltasse, que não nos deixasse tão sozinhos, que eu e você precisávamos muito dele. O Alberto não respondeu, apenas me abraçou com mais força e deixou que eu chorasse tudo o que não tinha chorado naqueles dias, até dormir novamente e acordar sozinha, com os olhos tão inchados que nem conseguia abri-los. Se eu tivesse forças, teria buscado você para dormir comigo, para ter certeza de estar por perto caso alguma coisa ruim fosse te acontecer, porque você também era um abicu. O Babalaogo fim de time tinha assegurado que você não era como o Banjocô, que os seus laços com o Orum não eram tão fortes quanto os dele, mas, diante de uma perda tão grande e repentina, era fácil pensar que o destino poderia mudar o curso. Quando o dia estava para amanhecer, eu me levantei e decidi que tinha que continuar, que nem nojo colocaria, porque, por mais que nos doesse a falta, seu irmão estava onde queria estar, no Orum, com os amigos. Em 3 semanas, a 21 de junho, você faria 3 anos, e resolvi antecipar seu ritual, aproveitando para pedir ao Babalaogo fim de time que reforçasse sua ligação com o nosso mundo. Foi difícil voltar àquele sítio depois de tão pouco tempo, e tive que fazer muito esforço para não ficar imaginando o corpo do seu irmão sendo mutilado sobre a mesma mesa onde estavam colocadas as ervas para o seu banho. Antes do ritual, o Babalaogo fim de time te deu um banho de esfregação com bejerecum, uma erva que ajuda a afastar os abicus, da qual peguei uma muda para fazer a mesma coisa em casa sempre que achasse necessário. Depois, deu início ao ritual que ainda se prolongaria por 14 dias, chamada Itefá, que te ajudaria a desenvolver a personalidade. Ele nos deu vários objetos e inscrições sagradas que eu deveria deixar espalhados pela casa, para que você tomasse a iniciativa de saber o que significavam e tentasse tirar delas o que tinham de melhor. E eu não podia interferir, apenas observar e depois relatar seu comportamento a ele. Lembro-me de que, na época, escrevi tudo para não esquecer, pois não estava em condições de confiar na memória ou no senso de observação. E ainda hoje, de nada me recordo. O que deve ser uma vingança da memória por eu não ter deixado que ela fizesse o trabalho sozinha. Daqueles dias posteriores à morte do Banjocô, lembro-me apenas de fatos, não de detalhes,
o que me faz, por exemplo, recordar que seu pai voltou no dia seguinte à nossa visita ao Babalaú no fim de time. Eu tentava fazer com que a vida continuasse num ritmo normal, e quando ele chegou, eu e você estávamos sentados ao lado do poço. Eu te contando uma história qualquer para desviar sua atenção da pergunta que tinha acabado de fazer. Queria saber do seu irmão, e eu disse que ele tinha feito uma viagem muito longa e que, provavelmente, você só o encontraria de novo quando resolvesse fazer essa viagem também, mas que ainda ia demorar muito tempo. Fiquei com medo de que você me perguntasse quando e para onde seria a sua viagem, mas seu pai chamou a nossa atenção, chegando com os braços cheios de presentes. Atrás dele estava um mulato carregador que equilibrava uma enorme mala sobre a cabeça. Seu pai sorriu para mim e mandou que o mulato deixasse a mala dentro de casa. Depois, ficou ajoelhado no chão e abriu os braços para que você corresse até ele, avisando que ficaria conosco por 2 ou 3 semanas. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, perguntei o que tinha dito a ressequida e ele respondeu que mentira para ela, inventando uma caçada. Acho que ele leu meus pensamentos, pois antes que eu perguntasse se costumava fazer a mesma coisa comigo, inventar desculpas para estar longe, ele comentou que era a primeira vez que fazia aquilo, e por um bom motivo. Eu não acreditei, mas também não estava com vontade de discutir, porque parte de mim estava muito feliz por ele estar ali, transmitindo força e segurança, principalmente em relação a você, garantindo que nada de ruim te aconteceria. Na primeira noite, o Alberto dormiu na esteira, ao lado da minha cama, e conversamos muito. Falei muitas coisas sobre o Banjocô, sobre as falhas que eu tinha cometido, sobre a minha dúvida, se não teria sido melhor, ou pelo menos mais seguro para ele, ter se mudado para a corte com a Sinhá. Eu pensava naquilo a todo instante, se o Banjocô não tinha morrido por causa do meu orgulho de mantê-lo junto a mim, e não conseguia perceber que o destino o teria perseguido onde quer que estivesse. O Alberto também estava triste, mas disse que não era nada, que em outro dia conversaríamos sobre ele, pois naquele momento a prioridade era o que eu estava sentindo. Na noite seguinte, ele se deitou comigo na cama de solteiro, o que nos fez dormir abraçados, e foi bastante providencial, porque nenhum de nós queria dar o primeiro passo para reatar o relacionamento. E só na terceira noite voltamos a ser homem e mulher um para o outro, quando ele me contou que, daquele jeito, o casamento dele tinha se confirmado apenas uma vez, na noite de núpcias. Confessou que pensava em mim quando fez amor com ela, e que nunca, com mulher alguma, tinha sentido o que sentia comigo. Embora não tivesse muito como comparar, disse que também sentiu o mesmo, e decidimos que ficaríamos juntos, da maneira que fosse possível. Você se lembra de como ele nos fez esquecer um pouco a saudade que sentíamos do Banjocô? A primeira coisa foi contratar várias pessoas para que virassem à frente da nossa casa. Antes, entrávamos em casa pelo lado em que ficava a padaria, mas ele não gostava daquilo e mandou abrir uma porta do outro lado da sala, para que tivéssemos uma entrada e uma saída só para nós, com direito à varanda e uma bonita vista do vale que começava do outro lado da rua. Eu já tinha pensado em fazer aquilo, mas não quis gastar mais dinheiro, e foi um belo presente. Ganhamos também cadeiras e redes para que pudéssemos nos sentar na varanda e ficar conversando, olhando o vale. Na maioria das vezes, ele só falava, contando histórias de Portugal e da corte, que eu nunca me cansava de ouvir. Quase sempre as histórias se repetiam, mas ele se lembrava de um detalhe diferente, de alguma coisa que as tornava quase novas. E depois daqueles dias, 22 dias, você nunca mais dormiu sem que eu ou a Esméria lhe contássemos histórias. Aqueles dias também serviram para que ele perdesse a reserva em relação aos mussurumins, duvidando do que falavam sobre eles, sobre o perigo que representavam. Mas os mussurumins estranharam, mais por mim do que pelo Alberto, porque não entendiam como uma preta podia viver bem com um branco. Isso eu percebi nos olhares que lançavam quando nos encontravam no quintal, mas nem me importava. E eles nunca comentaram nada diretamente, e foi somente alguns dias depois da partida do Alberto que voltei a prestar atenção neles,
tentando me inteirar do que realmente estavam fazendo ali, dividindo um poço e um quintal comigo. A Esméria já tinha chamado minha atenção para a tristeza do João Badu depois da morte do Banjocô. Às vezes ele pegava o cavalo de madeira e ficava andando em círculos no quintal. E para quem perguntasse o que estava fazendo, ele apenas balançava a cabeça, abria um riso triste e olhava para o céu dizendo que aquele era o brinquedo preferido do menino. Para sofrer um pouco menos, eu queria que o João Badu entendesse o que eu já entendia, que o Banjocô tinha partido porque assim quisera, e que não havia nada que pudéssemos ter feito para impedir. Mas eu sei que era difícil, e a Esméria disse que não adiantava tentar explicar, que o João Badu também queria morrer, e, à espera disso, tinha se interessado pelo meu pedido de plantar um jardim na nova frente da casa. O Sebastião o encontrou morto pela manhã, com o rosto sereno de quem parecia dormir depois de um dia muito cansativo. Agradeci quando o Fatumbi se ofereceu para cuidar do funeral, porque, por mais que eu gostasse do João Badu, a lembrança da morte do Banjocô ainda estava muito viva, assim como a amizade que havia entre os dois. Despedi-me do corpo quando saiu de casa, levado por pessoas da Irmandade de Nossa Senhora da Soledade, Amparo dos Desválidos. A confraria tinha sido fundada no ano anterior da Capela dos 15 Mistérios, e abrigava tanto cristãos como mussurumins, entre eles alguns amigos do Fatumbi. Os charutos. Foi também por intermédio do Fatumbi que os mussurumins da loja se interessaram em trabalhar na produção de charutos, depois que o Tico, o Hilário e o Nego Ginga voltaram do recôncavo com o conhecimento e o material necessários. Eles já tinham comprado as folhas de fumo fermentadas e envelhecidas, prontas para serem enroladas, o que tinha que ser feito com firmeza suficiente para que o charuto não ficasse nem mole nem apertado demais, impedindo a fumaça de circular dentro dele. Não sei se ainda é assim que se fabrica um charuto, mas lembro que fazíamos os miolos com folhas torcidas e colocávamos dentro de formas, onde ficavam prensados por mais ou menos 1 hora. Depois, enrolávamos os miolos nas folhas mais inteiras, cortadas ao meio, que são as capas do charuto, escolhidas entre as mais bonitas. Havia várias qualidades e tamanhos de charutos, e os meninos acharam que seria melhor fazermos um de qualidade e tamanho médios, por serem mais fáceis de vender. Tinha mais ou menos 6 polegadas de comprimento por quase 1 de largura, baseada na medida de um anel de madeira por onde o charuto deveria passar. Quando ele estava no tamanho certo, aparávamos as pontas e colocávamos nela uma cola feita com uma mistura de plantas, que também já recebíamos pronta. Tinha que ser essa cola, nenhuma outra servia, pois ela não soltava nenhum tipo de cheiro ou de gosto, o que podia estragar um bom charuto. Depois de pronto, ele era colocado dentro de uma caixa, onde ficava descansando por mais de 1 mês. E então dávamos o acabamento com bonitos anéis de papel, que o Fatumbi recortava, desenhava e colava, 1 a 1, com a nossa marca, São Félix, em homenagem à cidade onde o fumo era plantado. Com a ajuda dos mussurumins, que recebiam por charuto enrolado, fizemos a conta e vimos que poderíamos produzir quase 10.000 por mês, mas o Tico e o Hilário não tinham certeza de que conseguiriam vender tudo isso. Como experiência, fizemos apenas 1.000 e resolvemos esperar para ver o que acontecia. O Fatumbi estava entusiasmado com o novo negócio, embora não se atrevesse a pôr um charuto na boca, nem ele, nem os outros mussurumins. Mas sempre dava boas ideias e caprichava muito nos anéis de papel, desenhados com tinta de arroz. Dizia que a apresentação era muito importante, pois mostrava a qualidade e o cuidado com que o charuto era feito. Eu admirava o Fatumbi cada vez mais, e pelo jeito você também, porque sempre que o via vestindo o abadá, pedia para colocar um que ele tinha dado de presente para você. Além da atividade de desenhista de anéis de charuto, ele era uma espécie de secretário do Mala Abubakar. Estava sempre tomando nota de tudo o que ele falava em papéis que depois passava para os outros lerem. Nessa época, também escreveu um texto falando sobre os problemas que os escravos forros enfrentavam nas ruas da cidade, que foi publicado em um jornal chamado O Homem de Cor. As relações.
Enquanto esperávamos que os charutos ficassem prontos para serem vendidos, fiz várias oferendas a Oxum, pedindo prosperidade. Não me esqueci também da minha avó, da minha mãe, do Kokumo, da Taiwo e, pela primeira vez, ao honrar meus mortos, do Banjoku. Sempre que você perguntava por ele, eu te contava histórias alegres, lembrava os passeios que vocês dois tinham feito e as coisas que ele gostava de te ensinar. Certo dia, fomos visitar o orfanato da Adeola, e o Tiago e o Mateus também ficaram muito tristes com a notícia da morte do seu irmão. O orfanato estava precisando de ajuda, não só de dinheiro, mas principalmente de pessoas que tivessem um pouco de tempo para dedicar às crianças, que já eram quase 20. A Adeola disse que, depois que o lugar se tornou conhecido, 5 crianças já tinham sido abandonadas na porta durante a noite, todas doentes e mal alimentadas. Se eu tivesse condições, ajudaria bastante, mas em muitas ocasiões a gente deve se ater ao que se pode e não ao que se quer fazer. Prometi ir lá sempre que pudesse e, claro, levando dinheiro, ou comida, ou roupa, ou o que pudesse conseguir. Achei que a Sinhazinha também poderia ajudar, e na volta passamos na casa dela, onde você gostou de brincar com as meninas. Elas estavam grandes e muito ansiosas com a chegada do irmão ou da irmã, que estava para nascer a qualquer hora. Como tinha feito um novo enxoval e muitas roupas das meninas perdiam o uso ainda novas, a Sinhazinha prometeu que mandaria tudo para as crianças da Adeola, bem como uma ajuda em dinheiro, já que isso não era um problema para ela. Foi a primeira vez que nos encontramos depois que me mudei do sítio, e ela comentou que estava muito triste pelo fim da minha relação com Alberto. Disse que tinha sido convidada para uma recepção no sobrado, organizada pela Ressequida, mas não quis ir. Primeiro, por não estar mais saindo de casa por causa da barriga enorme, mas também, e principalmente, por minha causa. O Dr. José Manuel também não tinha ido, mas sabia que os comentários eram unânimes, que os amigos comuns dele e do Alberto, de que ninguém gostava dela. Não tive coragem de comentar com a Sinhazinha que eu e seu pai tínhamos feito um acordo de continuarmos juntos, mesmo ele sendo casado, mas sabia que ele também compartilhava a opinião dos amigos sobre a Ressequida. Ele percebeu que tinha cometido um grande erro se casando com ela, e eu, inclusive, tinha ficado sabendo por intermédio do Júlio que eles não dormiam no mesmo quarto. Tinham brigado muito em uma noite em que o Alberto voltou bêbado para casa, depois de jogar em casa de amigos. Os jogos não eram mais permitidos no sobrado, a não ser os organizados por ela, durante a tarde com a presença de algumas amigas. Mas ela brigou com o Alberto e disse que não ficava bem para um homem casado andar em casa de amigos sem a esposa, ainda mais de amigos solteiros. O Alberto protestou, dizendo que continuaria saindo quando e com quem bem entendesse, e depois disso, a discussão ficou bastante feia. Eu ficava feliz com tais brigas, mas não podia deixar de dar razão a ela, pois achava que os jogos e a bebida eram 2 péssimos vícios. Quando estava conosco, ele quase não bebia, mesmo porque eu fazia questão de não ter bebida em casa. Mas se a estada se prolongava um pouco mais, ele arrumava um jeito de beber fora de casa, voltando para dormir com uma expressão de quem sabia que tinha feito algo errado, mas que não conseguia controlar o desejo de continuar fazendo. O Tico e o Hilário venderam todos os charutos na primeira leva e disseram que havia mercado para muito mais. De novo, com a ajuda do Nego Ginga, voltaram ao Recôncavo e compraram mais tabaco, combinando entregas para a cada 15 dias. Como não tínhamos um bom local para armazenar as folhas e evitar que elas pegassem umidade ou alguma praga, as entregas eram feitas já às vésperas de trabalharmos com os fardos novos. Começamos a produzir mais de 1000 charutos por semana, que os meninos negociavam com os comerciantes no sul da província, onde conseguiram contratos que garantiam a compra de quase toda a produção. O Nego Ginga tinha muita paciência para nos falar de todos os segredos e cuidados que garantiam um bom charuto, e fazia isso com tanta simpatia que até os mussurumins gostavam dele. As aulas eram dadas na sala da minha casa, já que eles não permitiam que quase ninguém entrasse na loja. Eu mesma só conseguia entrar lá depois de provar que merecia confiança, mas sabendo que muitos assuntos não eram tratados na minha frente. O Ajar estava sempre por lá,
desde que tinha conseguido comprar dos Clegg a carta de alforria e começado a trabalhar como carregador de cadeirinha, função que oferecia a maior liberdade para circular sem ser incomodado. Quando eu estava pensando em separar alguns charutos para dar de presente ao Dr. José Manuel, para que ele distribuísse no dia do nascimento, chegou a notícia de que a criança, outra menina, tinha nascido havia quase uma semana, mas não tinha vingado. O Dr. José Manuel mandou recado para saber se eu e a Esméria poderíamos visitar a sinhazinha, que estava inconsolável. Só então ela quis saber como eu tinha me sentido após a morte do Manjocu, reconhecendo que perder um filho de 9 anos era muito mais doloroso do que outro que mal acabara de nascer. Falei toda a verdade, disse que sentia muito, mas que, para o bem do meu filho, que deveria estar contente no Orum, eu não tinha direito de ficar lamentando. No nosso primeiro encontro depois da morte do Manjocô, ela ainda estava pejada, e percebi que não queria tocar no assunto. Pediu desculpas por isso, dizendo que não tinha sido descaso com a minha dor, mas sim porque pressentia que alguma coisa de ruim aconteceria com a criança que estava esperando, e por isso não queria pensar, e muito menos falar em morte. Quando saímos do solar, ela parecia mais tranquila, mais conformada, mesmo porque tinha sido examinada por um médico que garantiu que não havia nada de errado com ela, que ainda poderia ter quantos filhos quisesse. Ela me pediu para entregar à Adeola todo o enxoval feito para o anjinho que não vingou, mesmo depois de saber que não recebiam bebês, que talvez quisessem o enxoval apenas para vender e comprar algo de que precisassem. Eles não recebiam bebês porque era muito mais difícil para as crianças maiores encontrar um lar que as abrigasse. Os bebês mandados para lá, a Adeola levava até uma chácara nas proximidades do dique do Tororó, onde irmãs de caridade e outros benfeitores tinham mais condições de cuidar deles. Mais tarde, já em África, fiquei sabendo que no local foi instalada uma pupileira.